O que é importante a gente pensar do vídeo que a gente viu é que esse cara era um cara de dentro da igreja, que fez parte das principais igrejas históricas. Quais são as igrejas históricas? Batista, presbiteriana, metodista, igrejas históricas nos Estados Unidos. Era uma pessoa que tinha um respeito da sociedade civil, dos políticos. Era uma pessoa que todo mundo olhava e falava assim, pô, esse cara é um cara bom, né? Mas se você perceber a maneira como que ele conduzia as pessoas, a maneira como que ele ensinava e ele doutrinava aquelas pessoas, era debaixo de uma dominação com algumas coisas que a gente chama de técnicas de manipulação de massa. Que vai desde hipnotismo, de hipnotizar as pessoas, e o hipnotismo é real, é científico, tá? Isso não é conversa, isso existe. Você pode pesquisar que você vai encontrar muita coisa sobre isso. Até algumas técnicas que eram utilizadas no tempo lá do Hitler, que ele comandava aqueles batalhões e todo um país com técnicas de manipulação de massa. Isso acontece. E você vê que ele era um cara maligno ao extremo. Porque ele já ia ministrando na cabeça daquelas pessoas a questão do suicídio. E as coisas foram acontecer de uma forma muito cruel. Mas você vai perceber que existem sinais muito fortes de que alguma coisa está errada. Quando você vê assim, igual ele trabalhava manipulando as pessoas, buscando a forma de dominar, ter controle sobre as pessoas. As pessoas entregavam tudo nas mãos dele. Ele saiu lá com uma multidão de pessoas nos Estados Unidos, mais de 1000 pessoas. Pelo documentário ali, aproximadamente 1.400 pessoas foram para lá com ele. E todas elas debaixo de uma doutrinação ao ponto de matar os filhos primeiro. Agora, o que significa isso? A gente vê coisas desse tipo aí em alguns lugares que são chamados de igreja. A gente vê. Eles só não matam as pessoas porque eles não precisam tomar o dinheiro delas. Eles descobriram um jeito melhor de usar aquelas pessoas. Eles vão tirando o dinheiro, vão tirando os bens, vão tirando o recurso, vão tirando a saúde das pessoas. E a saúde mental das pessoas fica completamente prejudicada. As pessoas vão ficando malucas. Eles arrancam tudo que aquelas pessoas têm. E nós vivemos num tempo muito difícil para nós. Muito difícil para nós. A gente já está na aula, tá, gente? Quem quiser fazer anotações aí, a gente pode pensar. Se tiver de anotar alguma coisa. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que perceber com relação aos nossos desafios para se pregar o Evangelho, para que as pessoas se convertam ao Evangelho hoje, é a gente pensar que nós estamos no meio de uma sociedade que ela está massificadamente tomada por essa situação de manipulação e domínio. Então, o que a gente tem que pensar? Que nós temos inúmeros desafios para que a gente faça discípulos, para que a gente pregue o Evangelho, mas a nossa sociedade está impregnada de uma informação acerca da palavra. As pessoas receberam muita informação, mas têm pouco conhecimento e menos ainda aprendizado. E o que significa essas três coisas? Informação. Praticamente todo mundo já ouviu acerca do Evangelho, praticamente todo mundo já ouviu acerca de Jesus, praticamente todo mundo já ouviu acerca da igreja. Não tem um lugar que você vai aqui, na nossa região, onde é que a gente mora, que você vai encontrar alguém que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar da igreja, nunca ouviu falar do Evangelho. De uma forma ou de outra você vai encontrar isso. E dificilmente você vai encontrar alguém
que não tenha coisas muito negativas ou coisas muito positivas para dizer acerca do Evangelho, da igreja e da palavra de Deus. Só que o que a gente tem no meio disso? Muita informação. Informação, a pessoa receber informação não significa que ela aprendeu alguma coisa. Ela só ouviu falar. O conhecimento ele vem à medida que você vai estudando, igual nós estamos fazendo aqui, estudando. Aí vem o conhecimento, mas o aprendizado ele vai ser consolidado na hora que a gente colocar em prática. Aí é que é o ponto-chave. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas não estão conseguindo colocar em prática, porque a gente não ultrapassa o limite de simplesmente transmitir informação para as pessoas. A gente para na transmissão da informação. E a gente entrou num ciclo muito perigoso, onde a gente aprendeu a fazer e apresentar o Evangelho para as pessoas, em troca delas virem por algum benefício que elas venham receber. Virou uma troca, virou uma barganha, virou um negócio. Então, a gente olha, igual esse vídeo que eu passei para vocês, ele, se você for analisar, ele está muito parecido com o que a gente tem aí hoje em dia. É onde a gente fala das seitas. O que é uma seita? Às vezes quando a gente fala de seita, a primeira coisa que a pessoa pensa assim, é um pessoal que cultua demônios, não é isso que a gente pensa? Ou então o pessoal que tem um centro de macumba, né? Não, isso não é seita. Seita, como o irmão leu ali no material, ela vem da palavra que dá origem à seção. É uma palavra que vem do latim e dá a ideia de seção. Então a seita, ela é uma dissidência dentro do próprio cristianismo. Então a seita é uma parte do cristianismo que interpretou alguma coisa errada e separou-se. Isso é seita. No Velho Testamento, lá no tempo de Cristo, você tinha as seitas judaicas. As mais conhecidas delas eram os fariseus e os saduceus. Quando você vai lá no livro de Atos 5:17, Atos 15:5 e Atos 26:5, vai falar sobre essas seitas. O que significaram? Eram dissidências de dentro do próprio judaísmo que torciam as escrituras para um propósito específico e se desalinhavam da essência daquele ensino religioso do judaísmo. Então era seita. Quando a gente vem dentro do cristianismo, nós temos também muitas seitas. E as seitas, elas são o quê? São dissidências de dentro da própria igreja que vão formando os seus grupos, vão formando as suas igrejas, vão formando os seus aglomerados, os seus movimentos. E ali elas vão trazer uma doutrina que vão se separar completamente do essencial do Evangelho. Então nós já vimos aqui. Quem pode dizer para mim aqui o que a gente viu sobre os fundamentos da nossa fé? Quem pode dizer quais são os fundamentos da nossa fé que nós estudamos aqui? A vida e a obra de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, a porta do reino de Deus, a salvação. O que é um discípulo? A igreja. Os fundamentos, nós aprendemos que os fundamentos, o que eles fazem? Eles são a base onde nós sustentamos a nossa fé e a gente se apoia. É ou não é? Quem lembra disso? Então, se vocês não entenderem esses fundamentos, vocês vão estar fadados a entrar em uma seita com muita facilidade. Qualquer um que é diretor, gerente, criador de uma seita, vai te levar com muita facilidade se você não conhece, se você não está firmado nos fundamentos da nossa fé. Vou pegar hoje aqui 5 características que a gente encontra nas seitas. A primeira delas é mais de uma fonte de autoridade daquele movimento. Normalmente as seitas, elas não têm a Bíblia como regra de fé e prática. Elas sempre têm mais alguma coisa. Elas sempre têm algo a mais. Por exemplo, quando nós vamos lá os mormons, eles começaram com a Bíblia, tem a Bíblia lá na história deles, mas só que o que eles fizeram? Trouxeram outra revelação, que é o livro de Mórmon. O Joseph Smith teve um sonho, uma visão, aí veio o anjo Moroni, trouxe para ele umas revelações lá,
que na revelação dele eram mais importantes até do que o evangelho que a gente já tinha recebido. Ele criou o livro de Mórmon, e de dentro do cristianismo ele criou os mormons, que é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então ele tem mais de uma fonte de autoridade daquele movimento, ou seja, o que eles buscam vem de quê? Vem de mais de uma fonte de conhecimento. A Bíblia foi ficando cada vez mais de lado e o livro deles se tornou evidência, se tornou a fonte principal. Quando nós vamos no catolicismo romano, o que nós temos? A tradição religiosa, ela toma proeminência como fonte de ensino e de culto, e a Bíblia fica em segundo plano. Sendo bonzinho, né? Então é o que? São seções que saem, são seções do cristianismo que vão criando as suas seitas e trazendo o ensino errado. Depois, dentro dessa miscelânea de fontes, eles começam a criar outras coisas que vão sendo origem de poder dentro daquele movimento religioso. A segunda característica das seitas é quando ela diminui a pessoa de Cristo e Cristo deixa de ser o centro e quase que deixa de ser Deus mesmo de fato dentro daquela doutrina. E há também uma negação da pessoa de Cristo como o Filho do homem. Quando Jesus não é mais o Redentor, mas existe corredentores dentro daquela doutrina. Por exemplo, nós conhecemos muito bem dentro do catolicismo romano, o que você tem? Você tem os santos, você tem Maria como corredentora, e você vai ver que Jesus ele vai perdendo o centro, ele vai saindo do meio, saindo da evidência, e outra evidência forte é que o homem se torna o centro daquela instituição. Aquele movimento ele começa a centralizar a sua compreensão de autoridade, não em Cristo mais, mas no homem. O vídeo que nós assistimos, nós vimos exatamente isso. O Jim Jones ele se tornou o centro. Ele passou a ser autoridade e ali você viu o que aconteceu. Jesus saiu de cena. As pessoas passaram a ter ele como a única fonte de autoridade, tiveram ele e os ensinos dele como verdade absoluta, e tudo que ele mandava fazer, até mesmo as pessoas suicidarem, as pessoas faziam. Dentro dessa redução, esse reducionismo de Cristo, dentro desses movimentos sectários de seita, o que eles vão fazendo? Eles vão colocando outras coisas, outras pessoas, e vão separando o centro de Cristo, do Evangelho, da doutrina principal deles. E isso a gente vai vendo toda hora. Então você vai ver qual que é. É o homem que está tomando aquele centro. Então às vezes tem movimentos muito sutis no nosso meio que levam a isso. Quando você vai ver, por exemplo, os testemunhos de Jeová, Jesus para eles não é o Deus eterno. E eles torceram as escrituras, mudando textos bíblicos para entrar em conformidade com os ensinos que eles têm. Quando você pegar uma Bíblia, Testemunho de Jeová, você vai ver escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que fala que Jesus Cristo, o primeiro, né, ele vai lá e muda, que fala, como é que é? João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá eles mudam o verbo era Deus para o verbo era um Deus. Eles colocam o número 1 ali para deixar de Deus ser um único só Deus, para ter um Deus, ou seja, um Deus inferior. E eles creem também que Jesus ele passa, depois que ele nasce e vive como homem, ele se torna, né, um filho de Deus, e aí ele passa a ter essa característica. E eles creem também que a distorção da compreensão bíblica para eles leva acerca da redenção, que é o próximo tópico que a gente vai falar aqui, para uma outra forma de observar como que a redenção acontece.
Então as seitas elas vão apontar nessa direção. Terceiro item é ensinando a salvação pelas obras. O homem é capaz de se salvar. Toda seita ela vai demonstrar que você tem uma ação sua que vai interferir na sua salvação, não, no que diz respeito à graça. Ela vai dizer assim, olha, o homem é salvo pelas obras que ele realiza. Você tem que ser bom. Senão você não vai merecer a salvação. E ele começa, dentro das seitas, ela vai estabelecendo critérios para que você seja salvo, não pela graça, não pela obra de Jesus Cristo, mas por uma obra sua. A gente vê isso com muita clareza dentro do catolicismo romano, dentro do espiritismo. Praticamente todas as religiões e as seitas que saem desse contexto, por exemplo, o Testemunho de Jeová, eles creem que só 144 mil pessoas vão ser salvas. Então você tem o ensino sobre a salvação, sobre a redenção, ele sai das mãos de Cristo e vem para as mãos do homem. A quarta característica é a exclusividade com relação à salvação. Ou seja, somente os membros daquele grupo, somente os membros daquele movimento é que serão salvos. Ou seja, não há salvação fora daquele movimento religioso. Se você não for dessa religião, já era. Perdeu. E essa característica ela é muito marcante porque quando a gente vê, por exemplo, o movimento que nós assistimos o vídeo hoje, ele deixava claramente isso. E aquelas pessoas elas foram enredadas, foram enganadas por causa desse pensamento. E você vai encontrar isso com muita facilidade nos nossos dias. Depois você tem a quinta característica, é que geralmente é o grupo fiel dos últimos tempos. Ou seja, a seita ela se coloca numa posição apocalíptica, dizendo assim, olha, nós somos a última geração. Nós somos por exemplo, quando você vê a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os santos dos últimos dias. Quando você vê os testemunhos de Jeová, na mesma linha. Não sei se você sabe, os testemunhos de Jeová já previram pelo menos 3 vezes a volta de Jesus Cristo no passado. Obviamente que eles erraram, grosseiramente. Se você conversar com qualquer testemunho de Jeová acerca disso, eles vão desconversar com você. O Criador, o cara fundador, previu 3 vezes. E não aconteceu, óbvio. Ninguém sabe. E aí você começa a ver que essas seitas elas estão saindo de dentro da própria igreja. E elas começam através do que a gente chama de heresia. Existe uma diferença em erro e uma diferença para heresia. Como é que eu vou diferenciar erro de heresia? Qualquer ensino que bate contra aqueles fundamentos que nós já ensinamos, que eu sei que vocês já sabem de cor e têm domínio sobre os fundamentos, todo ensino que bate contra esses fundamentos, ele tem uma tendência muito forte a entrar no nível de heresia. Por exemplo, o que é um erro? Com relação ao batismo, existem algumas denominações que acreditam que o batismo é por aspersão, ou seja, aguinha na cabeça. Outras acreditam que é por imersão, você entrar na água e sair da água. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque alguém pode estar certo nisso aqui, mas quando eu pego o rito do batismo e falo assim, olha, se não for por imersão você não vai ser salvo, se não for por aspersão você não vai ser salvo, aí é heresia. Porque não é a forma que determina a salvação, mas a compreensão acerca do batismo. Então, o que é o erro? O erro é quando você pega um ponto
que não vai bater contra os fundamentos, aquilo que é essencial e que é o sustentáculo da nossa fé. Então, se o batismo é por aspersão ou se é por imersão, isso aí é discutível. Mas agora, se você vai ser salvo ou não, porque é um ou outro, aí entra no nível da heresia. Qualquer um que afirmar as duas coisas, fala assim, ó, se você não batizar por imersão, você não vai ser salvo, essa pessoa está falando uma heresia. Porque a salvação e o batismo, ele é um mandamento, nós temos que batizar para ser salvo, mas se uma pessoa morrer e ela não foi batizada, mas ela creu em Jesus como seu Salvador, não significa que ela não é salva. O que aconteceu com o ladrão da cruz? Ele desceu para a cruz para batizar? Não. Jesus falou assim, olha, sinto muito, mas você não pode ser salvo não, porque você está aqui na cruz, não vai dar para você ser batizado. E pior ainda, João Batista já morreu. Mas não precisa. Entendem? Então, quando você vai em algumas denominações, que elas começam a atribuir poder espiritual a coisas, ela está entrando no nível de heresia. Quando eu pego um elemento qualquer material e falo, olha, isso aqui tem poder espiritual. Heresia. Se eu pegar aquele óleo consagrado que a gente unge os irmãos aqui na igreja, e falar assim, óleo aqui tem poder. Se você levar esse óleo aqui, esse óleo tem poder, e esse óleo não é. Isso não é verdade. O poder está na sua fé. O óleo é um símbolo. Nós consagramos o óleo, nos apresentamos a Deus, mas o óleo sozinho não faz nada. É a mesma coisa você pegar a Bíblia e colocar a Bíblia no painel do seu carro e achar porque a Bíblia está lá, nada de mal vai te acontecer. Isso é atribuir poder espiritual a coisas. Além de ser superstição, se você ensina isso como algo que é fundamento da nossa fé, você está ensinando heresia. Porque a nossa fé não funciona dessa forma. Amém? Então, quando a gente vai rodando, aí você começa a ver que algumas denominações que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, elas praticam o tempo todo um comportamento de seita e ensinam o tempo todo heresias. Elas ultrapassam o nível simplesmente do erro. Então isso é um grande desafio, porque quando você vai passar o ensino do Evangelho para as pessoas, muitas vezes aquelas pessoas receberam informações acerca do Evangelho, e nós vivemos num país de muito misticismo, e as pessoas começam a misturar o misticismo delas com o ensino cristão. Elas vão misturando, daqui a pouco deixa eu perguntar. Aquele vídeo que daqui a pouquinho. Só um minutinho. Da Bíblia colocou dentro do óleo, você lembra? Aham. Faz esse contexto aí que você está falando. O Rodrigo está falando do pessoal lá dos Estados Unidos que eles estava saindo um óleo de dentro de uma Bíblia e eles pegavam aquele óleo e começavam a distribuir aquele óleo, e o óleo saiu para muitos lugares aí. Aquilo é heresia. Aquilo não tem fundamento bíblico nenhum. Não tem nada na Bíblia que fundamenta aquela manifestação, aquilo que acontece ali. É o mesmo caso quando você foi no interior de Minas, que apareceu uma marca na janela e o pessoal achou que aquilo lá era a imagem de Aparecida, a imagem de uma senhora aí, santa, e o pessoal começou a adorar a janela da casa. É a mesma coisa você achar que aquele óleo que sai lá de dentro da Bíblia é coisa de Deus. Não é. Então, o nosso país é muito místico. E a gente incorre toda hora nessas superstições, nesse misticismo, e a gente esquece os fundamentos que a fé nos ensina. Então é muito fácil a gente ser enredado. Por que muita gente é enganada por essas igrejas, por essas denominações, que se dizem serem evangélicas, mas a doutrina e o ensino delas, o tempo todo é contra a palavra de Deus. É totalmente contra. Quando você está numa igreja, eles falam assim, ó, a toalhinha santa. Leva a toalhinha santa
e passa lá no doente lá que a toalhinha é santa e vai curar o doente. Eu até acredito que se você orar daqui, o doente vai ser curado lá. Mas a toalhinha santa é superstição. Se a pessoa tem fé? A fé não é a toalhinha. Então, se a pessoa tem fé... A fé não é a toalhinha. Sabe por quê? Você vai ficar idolatrando aquela toalhinha pro resto da vida. Vai colocar a toalhinha na moldura, pendurar na parede da casa e toda vez que vai... Ah, foi aquela toalhinha lá que salvou. E não adianta pensar que não é isso não, porque a maioria das pessoas vão acreditar dessa forma. É verdade. Toalhinha cebada. A igreja, isso é uma coisa pública que todo mundo já sabe, já passou no jornal, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem milhares de processos na justiça de pessoas que entraram contra ela porque doaram tudo que tinha para a fogueira santa de Israel e não receberam nada. Isso é muito sério. Isso chama barganhar as coisas com Deus. Deus não faz isso. Doa tudo que tem, aí depois entra na justiça porque não recebeu de volta. Sabe o que é isso? Isso é negociar. E você sabe o que de fato eu penso? Eu penso que existem duas manipulações. Primeira, do líder que ensina que aquilo é dessa forma e que Deus está disposto a barganha. E segunda, a pessoa que faz isso, ela tem um olho grande. Porque ele fala, não, doa seu carro, Deus vai te dar 2 carros. Ela dá o carro, Deus não dá o carro para ela, igual ela pensou, ela entra com ação na justiça contra a igreja. Isso é igreja? Desculpa, mas isso não é igreja. É uma seita. Gostem de ouvir isso ou não. Uma pessoa que frequenta aquele ambiente, de fato, ela precisa conhecer o Evangelho. Quando nós abrimos o livro de Judas, eu queria que a gente passasse rapidamente no livro de Judas. Está na Bíblia, viu? É o último livro que você vai ter aí. Passa rápido. Está na Bíblia aí. Glória a Deus. Quem achou o livro de Judas? Judas, esse Judas aqui não é Judas Iscariotes, Cariano. naturalmente, obviamente. Judas, segundo historiadores, e muitos concordam nisso, seria o meio-irmão de Jesus Cristo, assim como Tiago, que escreveu a carta de Tiago. E Judas, ele traz uma carta trazendo uma exortação muito severa contra falsos apóstolos, contra falsos pastores, falsos mestres, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Preste bem atenção na leitura, tá? Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. O apóstolo, o Judas, ele traz uma palavra, ele fala assim, eu queria falar sobre salvação, mas nesse momento é mais importante eu falar com vocês acerca desses que estão no meio do nosso povo, pervertendo a graça de Deus. E aqui ele fala sobre a necessidade que nós temos que fazer defesa do Evangelho. Defesa do Evangelho não é defesa de Deus. O Evangelho precisa ser defendido. Por que o Evangelho precisa ser defendido? Porque é a nossa doutrina e nós temos que defender o Evangelho contra todo ensino errado. Se nós voltarmos lá no Velho Testamento, das maiores brigas dos profetas era contra os ensinos errados que entravam dentro do povo judeu. Os profetas, eles batiam de frente com
sacerdotes, com falsos profetas, com pessoas que ensinavam o erro e o engano dentro e no meio do povo de Deus. Então é papel nosso sim, bater contra quem está ensinando as coisas erradas para a igreja. É papel nosso sim. Obviamente que com a devida sabedoria, com devida posição e com muito fundamento. Mas sim. Verso 5. 5, deixa eu ver. Sim. Verso 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos, não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. E ele, tendo guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ele fala de Satanás e seus anjos. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitando as autoridades e difamando os seres celestiais. Aqui ele está entrando na questão do seguinte. Lembra que a gente falava que como é que algumas seitas se formaram? O pessoal tendo visão de anjos, sonhos. Tive uma revelação nova acerca do Evangelho. Eu tive um sonho e Deus uma revelação nova acerca do Evangelho. Alguns adventistas do sétimo dia acreditam numas revelações que uma senhora teve, que diz da adventista do sétimo dia, não são todos não, que ela chama Ellen White. Ela teve revelações, tinha um anjo que andava com ela, que estava sempre revelando as coisas para ela, e muitos seguem os ensinos heréticos dessa senhora, que já até morreu. Não são todos, mas muitos continuam e fazem a perversão da doutrina cristã dentro dessa linha religiosa. Verso 8. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitando as autoridades, difamando os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, eles atribuem tudo à questão espiritual. Quem já viu uma igreja que tudo lá é demônio? Tudo é demônio. O homem não tem responsabilidade nenhuma. Verso 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião. Qual que é o erro de Caim? Caim foi o primeiro a criar a religião errada e criar uma heresia no meio do povo. Por quê? Deus estabeleceu uma forma de culto através do sacrifício de animais. Sacrificava-se o animal. Qual foi o grande erro de Caim? Caim quis apresentar a Deus não algo do sangue, mas ao apresentar a Deus o trabalho das suas mãos. O mérito daquilo que ele podia fazer. O que Deus queria era o sacrifício de animais. Você pega o animal e mata, porque o animal foi Deus que deu o crescimento. A planta não, o homem regrou, cuidou, limpou, capinou, fez o trabalho, foi lá, colheu e veio entregar a Deus o que era das mãos de Deus. Deus já tinha estabelecido uma forma de culto. Então, quando a gente quer apresentar para Deus um culto diferente daquilo que Deus estabeleceu, Deus não aceita. E qual que foi o grande erro de Balaão? Quem conhece a história de Balaão? Balaão era o cara que recebia pagamento para poder amaldiçoar os outros. Me dá um dinheiro que eu trago seu marido de volta. Quem já ouviu isso? Né? Não, você está passando essa luta lá na sua família? Vem cá, entrega uma oferta aqui bem grande aqui na igreja que Deus vai te devolver a paz na sua casa.
Ah, você está passando uma luta muito grande, então vem cá, traz uma oferta aqui que nós vamos lá na sua casa orar. Esse é o erro de Balaão, mercenário. Vocês já viram isso por aí? Eu também já. Verso 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. O que é rocha submersa? Quando você vai no mar, tem lugar onde é que tem recife de corais. Se o navegador ele não sabe onde é que tem os recifes, ele passa com o barco e o fundo do barco é arrebentado ali naquelas rochas. Então esses aí, eles estão ali, ó, apresentam-se com cara de crente, trazem uma palavra igual de crente, falam o evangelho, carregam a Bíblia na mão, mas o ensino deles é essa rocha submersa. Você passa e você não está vendo, você só vai ter o efeito. E aí vai naufragando a fé de muitos, vai destruindo muitos pelo caminho. Aqui ele fala, né, nas festas de fraternidade que vocês fazem, come com vocês de maneira desonrosa. Só pensam neles. Lembra quando Jesus fala que o bom pastor, ele cuida das ovelhas, mas que o ladrão vem para roubar, matar e destruir? Que ele é um mercenário, o mercenário abandona as ovelhas? São esses. Nuvens sem água. Árvore de outono sem fruto, 2 vezes mortas. São ondas bravias, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrela errante, sabe o que é estrela errante? O pessoal chama de estrela cadente, né? Ele até dá um brilho em algum tempo, mas depois ele vai sumir. Porque Deus vai aplicar o juízo sobre ele. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte, e seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si, adulam os outros por interesse. Então, até agora, o que a gente viu? Uma palavra dura e pesada contra aqueles que ensinam falsamente o Evangelho. Por isso que aquele que ensina a palavra ele tem que estar muito bem fundamentado no ensino que ele apresenta. Porque se você estiver ensinando heresia, se você estiver ensinando o erro e a mentira, você vai ser cobrado severamente por Deus. Se está por engano, é necessário que se converta. Mas a palavra fala que o castigo desse já está projetado por Deus. Agora, olha aqui o texto que Deus apresenta para aqueles que estão debaixo desse jugo. Para aqueles membros desses lugares que estão debaixo desse jugo, sendo levados e sendo enganados por esse jugo. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causaram divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, mantendo-se no amor de Deus, enquanto espera que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Verso 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a própria roupa contaminada pela carne. Ele está dizendo assim: olha, vocês estão vendo aqueles que estão debaixo desse jugo? Qual que é o nosso papel? Misericórdia, compaixão.
Apresentar a luz, apresentar a palavra, apresentar o Evangelho com compaixão e graça. Esse é o nosso papel. Você vê que a carta ela termina de uma forma assim, muito doce e suave. Porque agora ele está dizendo assim, olha, vocês que estão entendendo isso, vocês que estão sendo iluminados por esse conhecimento, qual que é o papel de vocês? Resgate. Apresentar a luz. E aqui fala de uma forma muito forte que diz assim, olha, salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostre misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne, ou seja, pelo pecado. Mas esses que estão debaixo desse jugo, imagina aquele vídeo que nós vimos. Se você tivesse a oportunidade de chegar para uma pessoa debaixo daquele jugo do Jim Jones lá, qual que é o seu papel? Você não deve julgar, mas você deve ter compaixão e resgate. Esse é o nosso chamado. Então, quando a gente se apresenta na posição de sermos líderes, de estarmos à frente, discipulando pessoas, cuidando de pessoas, nós temos que olhar para essa carta de Judas e entender que um dos grandes desafios que nós temos para apresentar o Evangelho para as pessoas, eles estão postos lá fora para nós. E não necessariamente é o Satanás. Mas são homens gananciosos, dotados de muita autoridade e muito poder de convencimento, que têm pervertido, através da própria palavra de Deus, a mente de muitos incautos. A Bíblia é a mãe de toda heresia. A heresia, ela parte da própria palavra. As seitas, elas nascem de dentro do próprio cristianismo. Agora, se eu não penso que preciso estar muito firmado e entendendo os princípios da palavra de Deus, qual que é o destino mais próximo que eu tenho? De ser enredado, enganado por qualquer líder desse tipo. Os irmãos chegaram que agora aqui, nós passamos um vídeo, o pastor Celso conhece bem a história do Jim Jones, que foi um homem que fez com que mais de 900 pessoas se suicidassem. Um líder religioso que levou milhares de pessoas à morte e ao suicídio, porque as pessoas que andavam debaixo do ensino delas, de certa forma, negligenciaram o conhecimento da palavra. Ouviram homens, mas não ouviram Deus. Tiveram a palavra à sua disposição e nas suas mãos, mas negligenciaram o conhecimento da palavra e a intimidade com Deus. Sendo levado por doutrinas de homens, sendo levado por ensino de homens, que certamente trouxe uma grande amargura e um desserviço absurdo ao Evangelho. Porque milhares, potencialmente milhões de pessoas, nunca mais entraram numa igreja ou creram no Evangelho por causa disso que aconteceu. Se nós queremos estar nessa posição, nós temos que entender que há uma grande responsabilidade sobre as nossas mãos em levar a genuína, simples e maravilhosa palavra de Deus, com temor e tremor. O nível de dedicação nosso tem que ser maior, tem que ser melhor, tem que ser exaustivo.